Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Uma feliz Páscoa a cada um de vocês. Jesus ressuscitou. Aleluia! Sim, verdadeiramente, ele ressuscitou. Aleluia! E aí, para esse momento tão feliz, tão importante e significativo para nós, cristãos católicos, como cristãos não existiríamos sem a ressurreição de Cristo, daí essa data ser tão importante para nós, para a nossa vida como cristãos. Eu trago duas leituras, sendo uma o evangelho que foi lido na missa de ontem, na vigília pascal que finda com a missa, e a outra um comentário, uma reflexão de um frei, de uma liturgia da Shalom, que eu achei interessante e aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre a leitura que foi feita ontem, né? Uma leitura tão importante, em uma data tão importante para nós, é tão importante essa data, que o momento, o evangelho que é lido na missa, ele é repetido de certa forma, né? Porque na liturgia de hoje, com o evangelho de hoje, a gente praticamente fala da mesma coisa, é o mesmo momento, o momento em que as pessoas chegam no sepulcro e o encontram vazio, né? E essa data da Páscoa, dessa passagem, ela é tão importante para nós, é uma festa tão significativa para a nossa igreja, que ela se estende por toda a semana. Daí que as leituras que a gente vai ver, principalmente o Evangelho, elas vão meio que se repetir durante toda a semana, vão narrar a mesma coisa durante toda a semana. É muito importante que a gente acompanhe, como a gente viu ontem e hoje viu. Peraí, é a mesma narração? É. Às vezes muda o evangelista, que são 4 evangelistas, às vezes muda de um para outro, mas narram o mesmo acontecimento, né? Acontecimento que durante a semana a gente vai tratar também. Eu até que gostaria que vocês frisassem bem o da quarta-feira que vem, o do dia 15, vai ser a leitura de Lucas 24, de 13 a 35. Essa leitura é muito importante, os discípulos de Emaús, porque ela marcou o nosso último encontro em sala, da qual eu até passei uma atividade para que fosse lido com os pais, com as famílias de vocês, essa leitura. E aí, quarta-feira, a gente vai retomar ela. A leitura que foi o nosso último momento foi marcado por essa leitura. Eu não vou deixar passar. Mas então, a nossa leitura de hoje, como eu falei, que tem relação com. É a leitura, na verdade, do que foi feito, o evangelho que foi feito ontem, naquela missa linda e maravilhosa. É Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10. Vamos para a leitura, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como que mortos, parados, estáticos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se
e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a leitura que foi feita ontem por Padre Saulo, por Padre Adriano na Doce Mãe de Deus, Padre Saulo aqui na nossa paróquia e por todos os padres. O próprio Papa fez essa leitura do Evangelho ontem na vigília. E é uma leitura muito importante, né, que marca aquele acontecimento, o grande acontecimento, né, quando eles chegam e se deparam não com um morto, mas com um vazio, um sepulcro vazio. Não havia ninguém lá. Não deveis procurar nos mortos aquele que vive. E aí a gente vai para a nossa reflexão. Para a reflexão que eu trouxe aqui, que na verdade não é minha, e aí eu vou compartilhar com